tá? Então, qualquer documento hábil para identificar ele já basta. Certidões da Justiça Eleitoral que comprovem a quitação, domicílio eleitoral e a inexistência de filiação a partido político e de atividade político-partidária. Tá? Então, tem que obrigatoriamente ser apresentada essa certidão para não comprovar que ele está quite com a Justiça Eleitoral, que a circunscrição dele é naquela localidade, circunscrição eleitoral, e que ele não tem nenhuma filiação. Certidão de quitação com o serviço militar se possuir até 45 anos de idade, lembrando, né, que o serviço militar é obrigatório, o alistamento ele é, né, obrigatório até os 45 anos, né, a idade ainda dos reservistas de primeira classe, depois já vai diminuindo um pouco nessa obrigatoriedade, somente em casos excepcionalíssimos de guerra por falta de contingente, maiores de 45 são chamados. No inciso 5º, certificado de escolaridade equivalente ao ensino médio, tá? Cuidado, não é superior, isso é uma informação que o IES pode pedir. Fala que para ser juiz de paz ad hoc precisa ter ensino superior, médio ou fundamental, colocar aqui eventualmente. O inciso 6, o comprovante de residência. E o 7, a declaração de que não é delegatário ou preposto de serventia judicial, servidor público na ativa ou advogado. Preenchidos os requisitos, o juiz diretor do foro determinará a expedição da respectiva portaria. Tá? Então, o ato administrativo que nomeia o juiz de paz ad hoc é uma portaria do juiz diretor do foro. Tá? Então, muito cuidado com isso. Parágrafo 2º, a Secretaria do Foro, no prazo de 5 dias, somente corridos, não se falam aqui em úteis, procederá ao preenchimento do cadastro do juiz de paz no acesso restrito do portal do extrajudicial, com anexação de cópia integral digitalizada do procedimento de nomeação. Tá? Então, a própria Secretaria, nesse prazo de 5 dias, ela preenche, né, o cadastro do juiz lá no portal do extrajudicial e anexa também a cópia do procedimento de nomeação, que é a portaria do juiz diretor do foro. E aqui eu trouxe para vocês esses artigos falando dos serviços judiciários auxiliares, para falar que, eventualmente, o IES ele pode inserir aqui, ó, tá? Eventualmente, atividade notarial registral para tornar, na verdade, essa afirmativa como incorreta. Então, os serviços judiciários auxiliares para efeitos deste código compreendem a secretaria, distribuição, contadoria, serviço social, central de mandados, oficialado de justiça, oficialado de infância e juventude, setor de suporte informático e demais agentes não ligados ao juiz determinado. Os servidores auxiliares do juiz são responsáveis pela inclusão, manutenção e atualização de dados do sistema informatizado, de forma que guarde consonância com o trâmite do processo, e a remessa do processo de um setor para outro deve ser realizada mediante carga ou movimentação de fila no sistema informatizado. Mas o que eu quero que vocês guardem não é atividade notarial registral, não é serviço judicial auxiliar, tá? Então, cuidado. Eles podem colocar isso para vocês lá e fazer uma bagunça tremenda aí. Para os mais desavisados, olha aqui, contadoria, mais que isso, oficialato de infância e juventude, que é deles aqui, né? Tem os oficiais da infância e juventude específico. No Código de Organização Judiciária aqui eles são autônomos, tá? É diferente, é outra categoria de oficial de justiça. E o setor de suporte informático fala, mas o que isso aqui tem a ver? Nada. Vem lá notários e registradores, marca bonita, achando que acertou. Chega lá na hora, não deu muito certo. Tá? Então, muito cuidado que não é. Tá? Então, não enquadra naquilo. Eu só trouxe para isso a informação. Pode até falar, o professor está louco, perguntar isso aqui, que tem a ver? Não, é justamente para mostrar, falar, aqui não entra. Tá? Tira fora dos auxiliares. Juiz de direito com competência em registros públicos. Tá? E dentre a atribuição deles, nós temos a suscitação de dúvida. Tá? O artigo 414 nos diz: a suscitação de dúvida será autuada como procedimento administrativo e distribuída ao juiz dos registros públicos. Tá? Então, não é o diretor do foro o competente para recepcionar aqui uma suscitação de dúvida. Tá? Então, muito cuidado para não confundir. Tá? Alguns estados, principalmente onde... Essa questão me chamou muita atenção, porque o IES, como ele trabalha muito nos estados também do Nordeste, lá, a maioria das vezes o diretor do foro ele faz tudo da parte administrativa do foro e também recebe suscitação de dúvida. Então, eles trabalham muito com as bancas, que é normalmente assim. Ceará, Maranhão, Piauí, todos os estados fazem dessa forma. E aqui não, aqui tem essa ramificação, essa bifurcação, onde o diretor do foro tem algumas atribuições administrativas e aqui, esse caso, a consulta de emolumentos, etc., vai para o juiz de registros públicos. Tá? Então, muito cuidado para não confundir na hora da prova, que isso aqui é uma perguntinha maravilhosa para eles colocarem aqui e pegar muita gente desprevenida. Artigo 415. Autuada a suscitação, aguardar-se-á pela impugnação, a qual deverá estar assinada por advogado devidamente constituído. Cuidado com essa informação, tá? Vai um pouco contra tudo aquilo que a gente conhece, né, acerca de procedimentos administrativos, suscitação de dúvida, né, essa assistência por advogado, mas
literalidade, lembrem-se dessa questão aqui da impugnação ser sempre assinada por advogado. Tá? O prazo, parágrafo 1º, o prazo para impugnação começará a contar da data em que o apresentante tiver sido notificado pelo delegatário, tá? Cuidado que não é notificado pelo juiz, sim pelo delegatário, tá? O oficial, eventualmente, do registro de imóveis, por exemplo, que vai notificar e dá notificação pelo oficial de registro de imóveis que começa a contar o prazo de impugnação. Então, não é o juiz que faz essa notificação. O comprovante de notificação deverá constar dos autos, tá? Então, uma vez notificado, o comprovante retornou para o oficial de registro de imóveis, ou eventualmente qualquer outra serventia que esteja passando por uma situação de dúvida, ele remete para o juiz dos registros públicos para que ele anexe isso nos autos. 416, em caso de suscitação direta pelo próprio interessado, chamada dúvida inversa, tá? Lembrando que a dúvida inversa é aquela onde o interessado ele vai diretamente ao juiz suscitar dúvida, porque em regra o que acontece? O oficial, ou aliás o titular da serventia, melhor dizendo, a parte não concordando com a exigência, com a devolutiva, etc., que ele tenha formulado, ele pede que esse titular suscite dúvida ao juiz. Essa é a dúvida ordinária. Por isso que no caso de procedência da dúvida, o título não é registrado, e no caso de improcedência, ele é registrado. Tá? Porque a dúvida é do titular da serventia. Na inversa, inverte essa nomenclatura. A procedência na dúvida inversa, na verdade, traz ali razão, né, para, eventualmente, o suscitante, que é o interessado que levou diretamente, e a improcedência da dúvida ocorre o contrário, o título não será registrado. Tá? Então, no caso de suscitação direta pelo interessado, que é a chamada dúvida inversa, que é prevista nas normas de maneira expressa, que deverá estar representado por advogado, aqui eles exigem a presença do advogado, o juiz intimará o delegatário para que se manifeste no prazo de 5 dias úteis, tá? Então, no caso da inversa, o titular da serventia, o delegatário, ele tem que se manifestar no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo único, deverá ser fornecido ao suscitante comprovante de protocolo da dúvida. Tá? Então, esse aqui tem que ser sempre fornecido. 417, caso o requerimento tenha sido instruído apenas com cópia do título, mesmo autêntica, o procedimento deverá ser convertido em diligência para a juntada do original no prazo de 5 dias úteis sob pena de arquivamento. Tá? Então, se o título, tá lembrando que sempre o procedimento de dúvida que sobe para o juiz fazer a análise é o título original. E por que o título original? Por uma questão muito simples, pessoal. O procedimento de suscitação de dúvida, ele nada mais é, quando submetido ao juiz, um juízo de requalificação pelo juiz. Então o juiz ele pega todo aquele título original do mesmo jeito que foi apresentado na serventia e ele requalifica o título. Por isso que, eventualmente, não pode ser suscitada dúvida parcial, porque ele vai requalificar tudo novamente. Então ele faz a função do registrador ou até mesmo do tabelião e requalifica aquele título por completo. Essa é a função do juiz na suscitação de dúvida, ele faz um juízo de requalificação. E por isso que tem que ter sempre o original remetido junto. Tá? Então não somente a cópia. Da mesma forma que, por exemplo, uma cópia de uma escritura pública não tem ingresso no registro de imóveis, também não vai ser mandado para o juiz numa suscitação de dúvida. 418. O juiz, antes de proferir a sentença, poderá admitir a intervenção espontânea do tabelião de notas que lavrou a escritura pública, objeto da desqualificação registral, ou intimá-lo, de ofício ou a requerimento do interessado, a se manifestar no prazo de 5 dias úteis também. Então, suponhamos... Maravilha, pessoal. Eu vou fazer uma pausinha aqui, que depois eu continuo falando isso aqui do porquê, tá?